acho que a gente começa a bater um papo, e aí quem for entrando, vai entrando. E assim a gente vai. Percebo que a internet está um pouco instável, então, Adiel, se eu sumir, fica tranquilo que eu volto. Nem que eu volte pelo celular, eu vou dar um jeito de voltar. O importante é voltar. Adiel, a gente vai falar hoje do assunto da tua palestra, né? Que a gente vai falar de aprendizagem. Que ontem a gente conversou bastante disso no painel também, e aí você chegou e disse que a gente tinha falado a tua palestra inteira. Não foi verdade. Não, foi só metade. Eu anotei ali, já participando do teu desafio e tal. Eu queria entender como é que tu chegou nesse framework que tu fez, ali do vergonhômetro, principalmente, né? Como é que tu pensou essa estrutura? Porque, assim, eu sei que tu é professor, talvez as pessoas não saibam, mas o Adiel é professor também. E quando a gente é professor, a gente precisa aprender como os outros aprendem. E eu acho que isso é um grande desafio. Como é que tu desenvolveu o teu framework de aprendizagem? Como é que tu desenvolveu os teus métodos? E como é que tu trabalha isso ou trabalhava isso com os teus alunos? Então, assim, eu era professor até ano passado, né? Aí eu acabei migrando um pouco de carreira, dando um tempo na docência, mas nesses anos, que eu fui 4 anos professor, então eu tive alunos muito variados. Tinha aqueles alunos que levantavam no meio da aula, isso eram alunos de faculdade, porque eles não conseguiam ficar na cadeira, não era o tipo deles ficar sentado. Então tinha que pensar em várias coisas. Vamos explicar a programação, mas ele não fica sentado. Cara, tu gosta de Pokémon? Gosto. Então vamos fazer aqui, vamos desenhar um Pokémon, vamos fazer uma Pokébola, vamos cria esse objeto e a gente vai desenvolvendo. Só que algumas pessoas não participavam da aula, né? Me responde essa pergunta. E a pessoa fechava, assim, tu via que ela não ia interagir. Então eu comecei, então vamos fazer assim, vamos criar um fórum, que vocês podem postar coisas anônimas, vamos fazer... eu não lembro o nome da ferramenta, que tem o Kahoot e tem a outra, que deixa tu postar e botar resposta anônima. Eu não lembro. Acho que é Flipgrid, é alguma ferramenta dessas que permite tu criar cartões anonimamente. Eu comecei a trazer essas estratégias para a sala de aula. Então tinha, quem não quer responder para mim, levantar a mão, tirar a dúvida, pergunta no remoto, deixava o monitor ligado, né? Tinha o quadro branco atrás e o monitor no canto. Então se o aluno tinha dúvida e não queria perguntar, estava com vergonha, não queria aparecer, ele perguntava de forma anônima, né? E aí eu sou um usuário, passa um pouquinho do ponto de redes sociais, né? Se tu pegar aquele monte de rede social que eu falei, tu vai me achar em todas elas, né? Eu não sou ativo, não tenho, eu tenho um TikTok, postei, 2 vídeos, né? Tenho um Instagram, posto fotos de viagem, posto alguma coisa. Vou no Twitter, posto umas besteiras. Vou no Medium, não tenho nenhum artigo lá, mas tem a minha conta. Então, eu uso muito rede social, uma coisa que eu acho legal. E eu pensei, vamos começar a usar isso aqui, para o pessoal começar a interagir, né? Então, me manda a tua dúvida aí, porque eu costumo, volta e meia, eu faço live na Twitch, né? Algumas das coisas que eu mostrei, eu realmente faço. Então, hoje vamos fazer um código. Aí eu postava no Twitter e volta e meia vinha um feedback. Que legal que tu faz isso, eu queria fazer, mas tenho vergonha. Isso aqui, que legal. Aí veio a ideia da palestra para o TDC. Se tu tem vergonha, vamos começar a botar isso numa rede social que tu não se exponha. Porque a Twitch, por exemplo, tu se expõe muito. Tu vai fazer uma live, às vezes tem uma pessoa te vendo e tu tá de boa. Às vezes pula 100 pessoas do nada. Então tu tem que estar mais preparado. E o Twitter não. O Twitter, o Instagram, tu consegue gerenciar isso. Então eu pensei, por que não? Né? E daí fui organizando, fui pensando e saiu, né? Ainda o primeiro teste do vergonhômetro foi aqui no TDC. Então, vou ver os tweets, vou ver as postagens. Vou olhar os Instagram da pessoa, vou stalkear. Oi. Deixa eu te interromper um pouquinho. Você falou ali de um ponto bem interessante, que é a previsibilidade. No Instagram, em algumas redes, a gente consegue ter uma noção do público que a gente vai alcançar e como ele vai interagir com o nosso conteúdo. E aí, você falou da Twitch. Eu fiz uma conta na Twitch por causa da Carol Vilas Boas, que ela foi falar sobre DevRel, e aí eu fiz conta, eu não tinha. Eu acompanho a Twitch com meu marido com transmissão do Casimir e tal, de outras pessoas, mas eu nunca tinha me interessado em fazer a minha conta. E você falou que não tem ninguém, daqui a pouco tem 100 pessoas. Isso
se assemelha muito ao engajamento do aluno, né? Seja ele um aluno interno de uma organização, de uma empresa corporativa, porque a gente aprende e ensina da empresa, e no ambiente acadêmico mesmo, né? Escolar. O volume dela? Tá ruim o meu volume? Um pouquinho o volume dela. É que tá o barulho de fora aqui, daí eu não consigo prestar atenção nas duas coisas. Eu tento não prestar atenção lá, eu me distraio. Conseguiram aumentar um pouquinho? Show. Conseguiu sim, pode continuar. E como é que a gente lida, né? Principalmente para quem que vai começar a trabalhar, quero ser mentor, quero ser professor, quero criar um programa de desenvolvimento dentro da empresa, quero, sei lá, montar um grupo de leitura, um grupo de estudos. Como é que tu lidou e quais são as dicas que tu dá para lidar com essa imprevisibilidade do engajamento? Acho que sim. Não pensei muito na resposta agora, né? Estou formulando aqui. Mas acho que essa é a primeira mesmo, assim, ó. Saber que você não vai saber o que fazer. Né? Vai aparecer pessoas que não vão parar quietas, pessoas que vão dizer assim, eu não entendi. Aí tu vai explicar de outra forma, não entendi. Tu vai explicar de uma quinta forma, não entendi. E é normal, faz parte. Né? Se a pessoa chegar na quinta vez e falar que não entendi, ela já é uma pessoa bem resolvida com ela mesma. Porque geralmente aluno ou que na segunda que não entendeu fala, tá bom, segue aí. Né? Então, ou é uma pessoa que está resistente ao conhecimento também, né? Que tem aquela pessoa que diz, não entendi. Aí eu geralmente inverto a pergunta, eu digo, beleza, o que você não entendeu? E aí eu faço ele expor verbalmente aquilo que ele não entendeu, e muitas vezes ele percebe que entendeu aquilo, só não tinha conseguido organizar o pensamento para verbalizar ou organizar, né? A Silvia, coordenadora, primeira vez, Silvia, que está botando roxinho aqui com a gente, muito obrigada. Eu acho que ela estava aqui na abertura, né, Silvia? Silvia vai participar com a gente do painel também, e a gente está com a Adiel falando um pouquinho sobre educação, né, aprendizagem. Legal, boa noite, pessoal. Voltando para a tua resposta, desculpa ter te interrompido. Não ouvi, desculpa. Voltando para a tua resposta, né? Tu estava falando ali do não entendi, do aluno ser bem resolvido. Isso. Então, beleza. Aí, acho que essa é uma das primeiras coisas que para quem está começando para essa área, é saber que vai encontrar esse tipo. Vai encontrar as mais diversas pessoas, com os mais diversos tipos de aprendizado, com os mais diversos tipos de níveis do vergonhômetro ali. O quanto que ela está disposta a se expor, seja para aprender, para perguntar se tem dúvida. E quem está mentorando, acho que tem que ter isso bem claro. De, às vezes, não saber como lidar e dizer, não sei. Né? Não sei como que eu posso te ajudar. Às vezes, perguntar para a pessoa como que ela aprende, ou o que tu gosta. Às vezes, conseguir um gosto, descobrir alguma coisa da pessoa, te ajuda a conectar. Aí agora, as vozes da minha cabeça falando, né? Adiel, mas dá trabalho. Né? Eu vou ter que saber, com cada pessoa que eu estou lidando, eu vou ter que conhecer ela. Sim. Né? A gente não consegue fazer um ensino, um aprendizado igual, porque as pessoas não são iguais. Então, se a gente quer fazer alguma coisa de qualidade, dá trabalho. Não tem muito como fugir disso. Você falou na palestra dos auditivos, visuais, sinestésicos, e existem algumas pistas para a gente identificar cada perfil. Você costuma usar essas dicas? Tu bolou alguma estratégia para ti, para mapear essas pessoas? Então, quando eu dava aula, né, eu costumava... Os alunos odiavam isso, né? Mas no final eles gostavam. Eu fazia muito trabalho em grupo. Tipo, muito trabalho em grupo. Eles, isso dá uma prova. Tipo, não. Né? E dava um problema um pouco maior, que eles não iam conseguir fazer o trabalho sozinho. Né? E no final, tipo, pessoal, eu quero que vocês apresentem, não precisa vir todo mundo, não precisa ser aqui na frente. Vocês podem apresentar da forma que vocês quiserem, pode gravar um vídeo, pode me entregar, mas eu quero que todos participem. E nesse meio do caminho, por ter essa restrição, todos têm que participar. Aí eles acabavam vindo assim, senhor, eu não consigo vir apresentar, mas eu posso gravar isso, eu posso escrever, eu posso fazer isso. O fulano, ele não quer escrever, mas ele é bom de apresentar. Então, nesses feedbacks do trabalho em grupo, aí eu conseguia pegar, o fulano não apresenta, ele é muito tímido, mas ele escreve bem. A fulaninha, ela tem uma dificuldade na escrita, mas ela apresenta bem.
né? Então, em alguns momentos, aí deixa eles escolherem, fazerem. Em alguns momentos a gente bloqueava. Ó, tu que não gosta de apresentar, eu quero que tu faça algo de apresentação. A gente não forçava, vai apresentar tudo. Faz uma foto, faz um trecho de vídeo. Tu que não escreve, escreve um pedacinho. Então a gente conseguia, indo desenvolvendo, eles não gostavam, mas faziam, né? E no fim do semestre, alguns tinham umas surpresas boas. Nossa, eu não consegui apresentar e acho que tô indo. Aí ia lá no final, depois de 2, 3 anos, apresentava o TCC, não estava totalmente desinibido. Mas já tinha uma confiança melhor, não estava com aquele medo de ficar na frente de uma turma, né? Então, dar essa liberdade, deixar eles interagirem em grupos, acabava despontando isso. E daí pedia feedback inteiro no grupo. Como é que foi o grupo? Foi legal por isso, fulano se destacou nisso, fulano ajuda nisso, a fulaninha é muito boa nisso. Então, essa parte do trabalho em grupo, que eu acho que vem bem para essa ideia aqui de dev, de comunidade, desenvolve eles. Tu faz pequenos grupos que eles não se sentem muito expostos, têm um certo controle, e eles acabam se descobrindo. E as pessoas trazem para ti. Eu me senti melhor fazendo isso, ou fazendo aquilo. Então, é essa forma que eu trabalhava. Essas estratégias, elas, além do conteúdo técnico que a gente ensina, a gente trabalha as skills que eles precisam dentro da comunidade, né? Qual foi, assim, vamos pegar logo no calo, qual foi a pior derrota numa atividade dessa? Porque, assim, como formadora de professores que eu também sou, muitos professores têm medo de errar, de montar uma estratégia de ensino e dar uma caca absurda e você ficar ali na mão e não saber como resolver. Isso acontece nas empresas também. Você monta um treinamento bonitinho, faz a apresentação, compra o coffee, chega lá na hora e fica todo mundo assim, né? E aí tu fica, e agora? Como é que eu vou movimentar isso daqui? Qual foi a tua pior experiência? Para depois a gente falar da boa. Vamos primeiro para ruim. A pior que eu tive, assim, pior disparada, eu tinha acabado de fazer um curso de professores de ensino superior, né? E aí a gente aprendeu lá metodologias ativas, sala invertida, inverte a maneira de ensino. Primeiro o aluno lê, depois a gente vai aplicar para eles terem dúvida, vamos gerar dúvida. E eu resolvi aplicar, assunto novo, assim, fresquinho, tipo, agora vai, né? Só que eu acho que eu peguei a turma errada, porque eu tentei fazer isso numa turma de cálculo. Aí eu falei, pessoal, deem uma estudada nesse material, nessa teoria. Eles levantaram. Não. Tu quer que a gente estude sozinho, aprenda sozinho? Não, né? Mas eu quero que vocês leiam antes, não. A gente tá aqui para tu ensinar a gente. Aí tu explica, não é bem assim. Expliquei como é que era a dinâmica. Eles, não pago para isso. Aí eu, calma, gente, né? Não, tu vai fazer isso? Vamos tentar. E aí 2 levantaram e foram na coordenação reclamar. Daí eu parei, fiquei na frente da turma assim, gente. E aí, né? Dei aqueles 5 minutos assim, parei, tomei uma água. Tipo, os 2 saíram e a turma me olhando, né? Aí esperei os 2 voltarem, assim, eles, a gente reclamou de ti, tá bom? Eu falei, vamos seguir com a aula? Eles, tu vai escrever as coisas no quadro? Aí, acho que não foi a melhor resposta, eu falei assim, gente, posso botar o livro inteiro aqui, mas vocês têm o livro aí, quem sabe a gente vamos resolver os exercícios, então, né? Puxei para uma outra vertente que eu sabia sair, eles, tá, exercício pode ser. Mas foi algo que me desconcertou, assim, eu perdi assim, tá, o que eu vou fazer agora? Né? Aí meio que fui readaptando e com essa turma não fui tão ousado o resto do semestre, porque não me deram abertura. Né? No contraponto, só que daí agora é uma turma de programação, eu fiz a mesma estratégia. Pessoal, estudem isso aqui, leiam que é a orientação de objetos, na próxima aula a gente vai começar a discutir e tirar dúvida. E deu super certo. Então, foi em momentos, só que a turma de cálculo foi a primeira, que bateu assim e eu fiquei, eita. E eu tenho os meus complexos, que faço meus tratamentos, e sei que uma coisa sai do meu controle, eu dá aquela tela azul, assim, tipo... E aí? Né? E como foi a primeira, aí ali foi ruim. Eu tive uma experiência semelhante com a bendita sala de aula invertida também. Né? Assim, nossa, que legal, vou propor para os alunos, leiam. Só que eu fui um pouco mais azarada. Eu resolvi fazer atividade em pares depois, né? Então, eles vêm, leem, a gente vai para a sala de aula, dá um desafio, eles resolvem esse desafio individualmente, depois eles se juntam em equipe para resolver, e depois o professor resolve com eles. Mano, também deu tão errado.
E qual é a lição aprendida que tu tirou disso, assim? Né? Como é que a gente pode mudar ou se precaver que isso não aconteça dentro da empresa, dentro do ambiente acadêmico? Qual, assim, tipo, não, a partir de agora eu faço sempre isso antes de começar a dar qualquer tipo de treinamento? Não sei. Tipo assim, a lição que eu tirei é para tentar, né? Foi uma noite ruim? Foi uma noite ruim. Na outra noite, eu estava lá de novo, tentando outra coisa, menos arriscado, né? Mas eu estava lá, estava tentando. Eu sempre tentei inovar em sala, né? Algumas coisas eu não abria mão, né? Eles reclamavam, falavam, pessoal, a gente vai fazer, sei lá, 10 trabalhos em grupo no semestre. Mas é muito trabalho, não sei o quê. Não é negociável, né? A gente vai ter 2 provas. Se querem só uma, querem 3, isso eu negocio. Mas tem algumas coisas que eu não negociava. Essa da sala de aula invertida, como eu tinha acabado de fazer o curso, deu muito ruim, beleza, essa a gente negocia, né? Mas como fazer para nunca dar errado, eu até acho que não tem como. Porque a estratégia que deu errado com uma turma e deu super certo com outra, eu posso dizer, de repente eu mudei a cor da camiseta, então foi isso. Aí vai para uma terceira turma e pode dar errado. Então, acho que não vou dizer que tem como estar preparado para dar errado, mas só em saber que pode, não que seja uma preocupação, né? Mas caso dê errado, não tomar para o pessoal, assim, porque acho que eu esqueci o nome dela, eu sou péssimo com o nome, gente. Acho que foi a Carol ontem, Carol, acho que a Tati hoje, falou da síndrome do impostor, né? Que muitas pessoas têm, muitas pessoas trazem a companheira aqui do lado e eu tenho a minha, né? Então, sempre que falo, nossa, essa aula foi muito ruim, eu já penso, nossa, eu que sou ruim, não foi a aula, né? Eu sou ruim, de repente eu não devia estar aqui, é hoje que vão ver que eu não sou um bom professor, hoje, nossa, então eu tenho isso comigo, mas assim, hoje eu sei que eu tenho ela comigo, eu só não escuto muito, mas eu sei que tá ali. Então, saber que às vezes não é a pessoa, não é tu que deu problema, às vezes não fechou, tu conteúdo turma, tu conteúdo equipe, e ser sincero com as pessoas, né? Tipo, galera, tentei fazer isso, isso e isso, não deu. O que vocês sugerem? Às vezes, pegar esse feedback do que as pessoas estão esperando ajuda bastante. Deixa eu ver o que rolou no chat. Só para acrescentar, com certeza tu deve ter aprendido muito, vocês devem ter aprendido muito com essa situação, né? Que deu errado. Foi assim. A gente aprendeu mais que deu errado. Acho que uma das coisas que fez depois dar certo foi ter errado no começo, né? Então eu tive muita aula que planejei, nossa, essa aula aqui vai dar certinho às 3 horas. Dava 15 minutos. Eu montava lá, vamos construir um site com isso, e botava, não 15, né, mas planejei para 3 horas, durava meia hora. E tinha mais 2 horas e meia. Tipo, tá, pessoal, faça esse exercício, a gente já fez. Então é isso. Tipo, errei vários. E acho que é o que faz parte. Também existe, né? De tu planejar aula de 3 horas e tu ficar nos 3 primeiros slides a aula inteira e tipo, tu atrasou todo o teu cronograma, né, para aquilo fluir. A Ayla fez uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, né? Porque o painel é para vocês, a gente introduz o assunto e vocês continuam as perguntas. Ela pergunta: fiz minha faculdade EAD, na opinião de vocês isso atrapalha? Eu respondo por último. Isso é uma coisa, sempre que eu falo do EAD, eu lembro da minha mãe falando, né? Porque quando eu fui para a faculdade, ela falou, vai fazer uma faculdade. Tá, mas presencial ou EAD? Ela dizia, a faculdade não importa, né? Importa o que tu vai tirar dela. Então, se eu sou um aluno relaxado, que não levo a sério, eu posso ir para a melhor faculdade, eu posso vir para a USP, eu posso ir para o ITA, eu posso ir para o IME, que não vai fazer diferença, né? Mas se eu consigo me organizar, se eu sou aplicado, se eu sei aonde eu quero chegar, eu posso ir para uma Unisquina, não desmerecendo as menores, é só um jeito de falar assim, mas eu posso ir para aquela que todo mundo faz chacota, né? Eu vou pegar o conteúdo, o que me importa ali é o conteúdo, né? Eu não acredito que algum professor de qualquer faculdade, né, vai te deixar na mão, vai te dar um conteúdo ruim. Pode acontecer, fiquei com defasagem em tal ponto, porque não era o foco da instituição, mas fiquei mais forte no outro.
E se tu tem noção disso, tu vai atrás. Independente se é EAD, se é presencial, se é híbrido, se é pelo YouTube, se tu vai lá na universidade aberta que tem no GitHub, o conhecimento está lá. Depende mais de ti conseguir ter uma postura ativa, reter, postar nos desafios, e do que a faculdade em si. Porque só a instituição, o que ela te fornece, nesse termo de fornecer, é algo passivo. Se tu não transformar isso em ativo, não faz diferença. Concordo com a Gel e digo o seguinte, o aluno do EAD, ele precisa ter uma soft skill que o aluno do presencial adquire ao longo do curso. O aluno do EAD já tem que entrar com ela, que é gestão do tempo e organização. Se o cara entra no EAD e ele não sabe se organizar, ele não sabe estudar, entre aspas, sozinho, aí ferrou. O aluno que ele consegue estabelecer o cronograma de estudos, criar a rotina de estudos, ele flui super bem. Né? E isso, geralmente, no presencial, a gente espera que o professor dê a aula, né? Que foi o que aconteceu com a Gel, os alunos esperando que ele fosse lá e passasse conteúdo. O que eu acho que o EAD, talvez, por si só, não supra. É o que a Ayla falou. Faltou network, faltou uma mentoria, mas isso... Mesmo no presencial, se você não for atrás, se você for aquele aluno que entra, senta na sua cadeira, assiste 4 horas de aula, 3 horas de aula e vai embora, você também não tem. E o network, o melhor lugar para fazer não é na faculdade, é no evento, é num workshop, é num curso livre, é num fórum. Ah, Maria, não tenho grana para ir para o TDC presencial. Te inscreve na trilha free, participa do chat, adiciona as pessoas. Porque o network não é a faculdade que faz, é o aluno. É o aluno que precisa se dedicar para fazer que o network funcione. Eu já peguei vários trabalhos pelo LinkedIn, sabe? As pessoas veem o que eu faço e tal, isso que eu nem sou tão ativa assim nas redes, né? Levei até um puxão de orelha do Bruno. O Bruno disse, Maria, tem que publicar mais, né? Você constrói tanto material, vamos publicar. Então, não é a faculdade. E assim, um mito que tem, e talvez seja um momento para a gente dizer que isso é mito, não existe diferença de certificado de diploma de EAD para o presencial. É o mesmo, né? Não importa, como diz o Adel, se você fez na Unisquina, que é o nome pejorativo que algumas grandes instituições de ensino dão para as instituições que são grandes, mas são mais voltadas para o EAD, né? É super pejorativo, a universidade que eu trabalho, de vez em quando usa esse termo, eu fico louca da vida, porque a impressão de que o professor que trabalha naquela universidade não tem qualidade, tem sim. Ninguém põe a cara a tapa numa sala de aula, seja acadêmica ou corporativa, para errar ou para fazer um mau trabalho. Primeiro de tudo, que a síndrome de impostor é um negócio que mora no instrutor, no professor. Porque se não morasse nele, ele não ia estar fazendo aquilo. Já começa por aí. Eu acho assim que o que leva as pessoas a querer ensinar a outra é justamente buscar a confiança no seu conhecimento. Eu acho que, não sei se a Gel passa por isso, se a Silvia também passa por isso, mas no dia que a gente sentir que não tem mais nada para ensinar, que não tem mais nada para aprender, a gente acabou-se como ser humano, né? O Eduardo comentou, a Ayla continua, né? Vou ser bem sincera, faltou um professor, uma mentoria, um network, e para complementar essa falta, tive que investir em cursos. A gente sempre vai ter que investir em cursos, né? A graduação é o norte. Essa falta de professor, de mentoria, não necessariamente é problema da instituição EAD. Eu tive em faculdades federais, professor que faltou no meio do semestre, tirou licença, foi exonerado. E era uma faculdade federal, que, nossa, é federal. Então, esse problema sempre vai existir, né? Se o professor saiu, foi desligado, foi abduzido, sei lá o que aconteceu com o professor, a gente vai ter esse problema. Não é porque é EAD, que é uma característica do EAD faltar o professor, né? O Eduardo fez Desculpa, um comentário pode continuar, acho que eu só me meti para não legal. esquecer. Não, tá certo. Para a gente falar um por cima do outro mesmo, para trocar ideia, é assim mesmo, o painel. O Eduardo comentou aqui, na minha opinião, a faculdade, seja presencial ou EAD, apenas dá o caminho a ser seguido dentro da área escolhida. Se a pessoa não buscar se aprofundar, não adianta de nada, né? A gente teve uma palestra aqui na trilha que falava, se eu não me engano, foi ontem, foi na segunda-feira, a primeira palestra da trilha que a gente trouxe para vocês foi primeira faculdade, só depois a carreira.
bora hackear essa estrutura, né? Que a Manu e o Luiz Felipe falaram para a gente de como a gente trabalhar isso. João, como é que foi a tua experiência? Tu entrou primeiro na faculdade, depois trabalhou, já migrou de área? Silvia também, como é que foi a carreira de vocês? Então, não sei se, acho que a Silvia pode falar primeiro, eu já falei um monte. Opa, desculpa. Então, desculpa, acabei de sair de uma Covid, então a minha voz não está muito... eu primeiro comecei fazendo faculdade de administração, e aí, depois de alguns semestres, a informática começou a me chamar um pouco a atenção, e eu mudei o meu curso para ênfase em análise de sistemas. E aí, então, quase no final da faculdade, eu fiz o meu primeiro estágio, que eu entrei numa empresa de tecnologia e comecei a aprender a codificar Java, mas igual a faculdade não me ensinou linguagens de programação, então eu tive que buscar cursos fora da faculdade. E aí, desde lá, então, eu tenho trabalhado em empresas de tecnologia, né? E sempre buscando cursos. E eu estava ouvindo vocês falando sobre EAD e faculdades presenciais, né? Eu já fiz 2 pós-EADs que eu considero, assim, que eu achava que eram de universidades de nível baixo, mas eu me enganei totalmente, porque achei maravilhoso a didática e os professores e o conteúdo. E hoje eu estou fazendo um mestrado numa faculdade, numa universidade que eu considero uma grande universidade federal, e que lá, quando eu estava fazendo a EAD, eu estou achando a qualidade de ensino bem melhor da EAD do que o mestrado que eu estou fazendo agora. Então, eu pude comparar, ter as 2 noções do que é EAD e não. E realmente, assim, essa questão não quer dizer, né, que uma tem qualidade melhor e a outra, isso depende muito. Mas, com certeza, a busca é de tua mesmo, dos teus estudos, né, do que tu tá querendo para ti. E aí, enfim, daí passei para um concurso público no Hospital de Clínicas, que estou até hoje, já faz 10 anos que eu estou trabalhando na sustentação do software de gestão hospitalar lá, e estou nessa correria aí de TI e universidade. Acho que era isso. Puxando o gancho do que a Eu, Silvia quando falou... comecei... só fazer um complemento, né, do que a Silvia falou. O EAD tem metodologia estabelecida. Você tem previsibilidade no estudo. Você sabe exatamente o que vai acontecer, quando vai acontecer. Que eu fiz mestrado também, né? Finalizei esse ano, finalizei em maio, defendi a minha dissertação. E o mestrado é uma coisa totalmente aleatória, assim. Numa disciplina você tem 6 professores diferentes. Cada aula é um assunto completamente diferente do outro. Vai de acordo com a agenda do professor, então uma hora tu tá num assunto bem básico, daqui a pouco tu vai para um assunto bem avançado, você não tem o meio do caminho, você não conhece aquilo ali que é falado, e aí você dá uma boiada e depois volta, e o EAD, né, puxando a sardinha para o meu lado, obviamente, a gente tem uma metodologia estabelecida. O aluno sabe exatamente o que ele vai fazer ao longo do ciclo de aprendizagem, né? E isso, quando a gente trabalha em educação corporativa, também acontece. O aluno sabe exatamente qual é o caminho que vai ser seguido. A minha jornada, eu pulei por muitos cursos, né? Eu comecei no meu primeiro semestre, eu fiz matemática para ser professor, né? Primeiro semestre na licenciatura, mas porque eu me inscrevi errado, né? Eu queria pegar bacharelado, aí fui girando a bolinha do mouse na hora de escrever para o vestibular e caiu mais única na licenciatura. Já que passei, vou fazer. Aí eu fiz 1 ano de licenciatura e troquei para bacharelado, porque eu não queria ser professor, né? Mas a vida devolve, né? Aí fui para o bacharelado, fiz 4 anos de matemática pura. Então não tinha muita coisa a ver com tecnologia, mas aí pegava um estágio, pegava dentro para fazer manutenção de computadores, arrumar um site, arrumar alguma coisa para o professor. Aí não, mas eu gosto da computação, porque eu já programava em casa, né? Abria bloco de notas e ia brincar. A minha infância, adolescência foi bem aquele estereótipo nerd, né? Que
Aprendia sozinho, abria o bloco de notas, testava, fazia e não tinha muito amigo. Então, eu já me virava na programação. Aí, não, eu estou no lugar errado. Eu vou para alguma coisa mais computacional, mas eu não podia jogar 5 anos de faculdade. Quer dizer, poder eu podia, né? Mas quando eu fiz, na minha cabeça, eu não podia. Eu não ia jogar 5 anos de faculdade fora, então eu migrei para matemática computacional. E daí, depois que eu terminei a faculdade, eu comecei a trabalhar. Que foi quando apareceu a primeira oportunidade de conseguir trabalhar, porque antes era só estágio, uma bolsa, fiz estágio em escola, porque tinha licenciatura já no currículo ali, mas para a área de TI eu vim só depois da faculdade. Né? Mas, quando eu comecei a trabalhar, não tinha uma formação dev, porque eu vim da matemática. Né? Dev tem que saber cálculo, matemática. Não. Tipo, ajudou para algumas coisas? Ajuda. Né? Tu tem o raciocínio lógico, tem o pensamento, às vezes tu faz umas contas meio loucas que funciona, mas não é pré-requisito. Mas para mim funcionou. Então, eu acabei passando pela formação acadêmica para depois ir trabalhar, mas assim, não vou dizer que não agrega, porque não tem como saber, porque eu não fiz para saber como eu estaria hoje. Mas eu não vejo assim... Deixa eu lembrar. Porque daí tu falou da primeira palestra, aí é um tema, na minha cabeça, ele é meio polêmico, assim, vou fazer faculdade ou não vou trabalhar ou não vou, preciso de faculdade para ser dev. Aí a pessoa fala, não precisa, realmente não precisa. Mas acho que para tu crescer não só profissionalmente, para tu pegar alguns conceitos, pegar uma base, tu saber como aprender, tu saber como estudar, aqueles 3, 4 anos de faculdade fazem uma diferença. Mas não é obrigatório, né? Pessoas e pessoas. Eu acho que esse tema é polêmico mesmo, a gente não precisa. Assim, existe um conceito, eu falei disso no TDC Floripa, que é de universidade pessoal, né? De como é que a gente organiza o nosso próprio estudo para a gente evoluir na carreira. Eu sou designer instrucional, sou professora há 8 anos, e eu sou bacharel em Direito, sabe? Tipo, hoje dou aula de Direito, dou algumas disciplinas de Direito, mas o que eu faço hoje de transformação digital, de formação de professor, não tem base no Direito. Então eu joguei fora aquilo que eu fiz, né? Porque o Agel falou isso, jogar fora. Cara, a gente nunca joga fora aquilo que a gente aprende, tá? Nunca. Em hipótese nenhuma, aquilo te moldou de alguma maneira. O que o Direito me trouxe hoje que é essencial para o meu papel, para a minha vida profissional? Saber mediar conflito e saber falar em público. No Direito, se tu não aprender soft skills básicas, de saber mediar, de saber conciliar, de saber técnicas argumentativas, de negociação, de comunicação, escrita e oral, porque o Direito te obriga a escrever absurdamente, a ler absurdamente, então, de alguma maneira, tu desenvolve a tua escrita, e a fala, né? Então, Maria, hoje eu dou aula de Direito Empresarial, Direito Tributário, 2 ou 3 cadeiras lá de Direito, mas a maior parte das cadeiras que eu dou é gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão da mudança, né? Se for ver, não tem uma lógica específica nisso, mas tem uma construção. Então, assim, não acho que a graduação é um negócio que a gente pode abrir mão, né? Ou o estudo formal, a gente não pode abrir mão. A gente precisa, de alguma maneira, de uma base sólida nesse sentido, mas não é a única fonte. Né? Eu dou aula para os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e gestão de tecnologia da informação, sou professora de projetos deles. E a gente trabalha com projeto aplicado. Eu não sou dev, eu peço ajuda para os devs, para os professores das áreas, para poder desenvolver os projetos com os estudantes. Eu faço orientação da metodologia do projeto, etc. E aí os meus alunos reclamam, prof, para que eu vou usar algoritmo? Aí eu digo, gente, pensamento lógico, você precisa entender como é que funciona tal raciocínio. Então, assim, olhar para isso e tentar trazer em casos aplicados, né? Esses dias eu mostrei um meme para eles que o meu marido me mandou, meu marido é engenheiro de software. Ele coloca assim, era mais ou menos assim, amor, vai no supermercado e compra ovos. Se tiver leite, traz 6. Aí ele viu que tinha leite e trouxe 6 ovos, né? Ele leu a condição ali e trouxe. Aí quem é que tá, né, entre aspas, errado na comunicação? A pessoa diz, olha, traz
ovos e traz 4 leites, e não 4 ovos, uma dúzia de ovos, sei lá qual era o negócio. Mas como é que tu vai chegar nesse raciocínio? Como é que tu vai desenvolver isso, né? Eu te falei para eles, olha, eu, como sou de humanas, eu já perguntaria, não entendi o que você quer que eu faça. Eu já ia trazer ovos e leite, para não errar. Né? Já traz 6 de cada ali. E resolve, sabe? Então, como é que a gente pode provocar as pessoas para aprender dessa maneira que foge um pouco do acadêmico, mas precisa de uma base para a vida real, assim. Aquilo, assim, que, tipo, se vocês não tivessem estudado, tanto a Silvia, né, que agora está fazendo mestrado e talvez esteja vivendo alguns conflitos de, meu Deus do céu, não sei para que eu estou estudando isso, não vai agregar em nada na minha pesquisa, porque a gente estuda um monte de coisa que não agrega em nada na pesquisa da gente, com, tipo, não, isso foi essencial para eu ser o profissional que eu sou hoje. Desculpa, se tu perguntou, eu fui ler a mensagem da Ayla, eu dispersei aqui. Eu perguntei o seguinte, qual aquele conhecimento que você acha completamente desnecessário que você teve na vida acadêmica e aquele que você não se vê sem aquele que, se você não tivesse, você não seria o profissional que você é hoje? Eu não sei qual que é dispensável, porque vocês podem ver que eu meio que disperso e eu esqueço algumas coisas aleatórias e depois eu lembro. Então, acho que é dispensável alguma coisa que eu não lembro. Eu não lembro de todas as disciplinas que eu fiz. Algumas das coisas que eu tirei da graduação, que eu tirava assim, o que tu mais aproveitou da graduação? Porque eu sei onde pesquisar as coisas. Tu lembra resolver tal coisa? Não. Mas eu sei onde pesquisar. Então, acho que a maior lição que eu tirei da graduação é essa. Eu sei, pelo menos, o que eu tenho que fazer para conseguir aquele conhecimento. Mas a coisa mais inútil, eu não sei. Tipo, eu não consigo lembrar alguma coisa assim, nossa, isso aqui eu não vou usar. Porque até as coisas que podiam parecer mais triviais, por exemplo, teve uma disciplina de equações diferenciais parciais, que era o caos, né? Um monte de equação para lá, para cá, para cá. Lembra resolver alguma? Não lembro. Por que serviu aquilo? Eu fiz uma tatuagem com aquilo. Porque foi a minha última prova na faculdade antes de me formar. Eu lembro que tive que resolver 3 páginas de conta. Na época eu sabia resolver. Pensei, nossa, isso merece uma tatuagem, porque eu não vou mais ver isso aqui. Né? Mas assim, serviu para alguma coisa? Serviu. Pelo menos eu sei o que significa tatuagem, mas não sei resolver mais. Então, não sei se alguma coisa é inútil, porque, assim, eu vou abrir um parênteses, nada a ver, assim. A minha esposa trabalha numa indústria farmacêutica e ela teve que fazer um relatório que envolve geografia e saber condições climáticas no país, para poder fazer transporte. E aí, ela é engenheira química. E daí, se tu falar para um engenheiro químico, nossa, tu sabia que tu precisa saber as condições climáticas do Brasil, quando que chove mais, quando que é mais frio, quando que é mais quente? Não preciso disso. Ela precisou. Então, até uma coisa que parece nada a ver, a gente acaba usando. Então, não é inútil. E só mais uma, porque senão eu vou esquecer. Essa eu queria falar desde antes. Uma coisa que eu bati, porque eu dei uma disciplina de UML na faculdade. E os alunos sempre terminavam o semestre, nossa, chato, nunca vou usar isso. Né? Aí, mas a maioria deles não vai usar. Aí ontem o Bruno estava falando com o Oliver, que é o da Guatemala, que coordena a trilha de web. Eu não lembro se ele foi na Stadium ou se ele estava aqui, ou onde que ele estava. E aí o cara, em espanhol muito rápido, que a gente teve que pedir para ele falar mais devagar, ele falou, não, mas a gente consegue se virar, porque a gente faz um diagrama de caso de uso, a gente usa o ML, e mesmo não falando o mesmo idioma, a gente se entende. Tipo, eu queria ter visto esse comentário há uns 3 anos atrás, para eu gravar e botar em sala de aula. Galera, não é inútil. Tipo, um dia pode usar. Então, eu não sei se teve alguma coisa inútil, mas as coisas úteis quase todas. Eu acabo usando, eu gostei da minha graduação, sofri horrores, não dormi algumas noites, mas eu acho que eu aproveitei ela. E eu não sei como é que seria eu não ter ela, porque a gente não sabe, né? Silvia, quer comentar? Então, eu agora no meu mestrado, o que eu tirei de bom, eu não estava com o hábito de ler muitas coisas em inglês, né? E aí, o ano passado, praticamente, eu tive que ler muita coisa em inglês. Então, isso é uma coisa que me marcou, assim, para o meu aprendizado. E coisas inúteis eu também, não consigo me lembrar, sinceramente. Se foi inútil, a gente esqueceu também, né? Passou de 30 dias ali, não lembra mais. Ela fez uma...
fez uma pergunta aqui no chat, ela colocou assim, vou confessar algo. De vez em quando me pego com dificuldade em lógica. Então, eu comecei a rever as aulas que fiz na faculdade. Vocês acham isso atraso? Eu respondi para ela no chat que eu não acho, não. Eu acho que é questão de interesse na época do aprendizado. Talvez lá na faculdade aquilo para ela não fosse tão interessante quanto agora, né? E aí, talvez a dedicação não tenha sido aquela que deveria, ou que hoje ela percebe que poderia ter feito diferente. Mas como a gente já fez, a gente não tem como saber se seria diferente, né? O que vocês acham dessa questão, assim? Se hoje vocês estão sentindo falta de algum conhecimento que poderiam ter aproveitado mais na época da faculdade, se vocês acham isso um atraso, uma dificuldade? Então, acho que atraso não, porque tu rever um conhecimento. Na verdade, se tu sente a necessidade de rever alguma coisa, é porque tu sabe que tu não sabe. E tu não saber o que tu não sabe é tão importante quanto tu saber o que tu sabe. Né? Porque é difícil quando tu pergunta para alguém qual a tua dúvida? E a pessoa não sabe. Tipo, ela não sabe nem o que ela não sabe. Então é difícil de tu direcionar. Se tu já sabe que tu tinha dificuldade no raciocínio lógico, ou em lógica, ou em alguma outra coisa, tu já fez mais da metade do caminho. Quer saber onde está a tua dificuldade? Tu já sabe qual é o teu problema. Se tu sabe o problema, qual seria o caminho lógico para resolver, né? Como é que tu vai resolver isso? Eu vou estudar, eu vou revisar. E tu foi fazer. Então, eu acho que tu fez o que tem que fazer. Tem uma dificuldade, tem um problema, preciso resolver? Resolvi. Perfeito. Acho que tu tomou a atitude mais correta que podia tomar. Silvia, o que você acha? Eu compartilho a mesma ideia que o do Argel, porque não tem como a gente desconhecer algo sem voltar um pouco para trás e ver o que a gente já estudou no passado para depois seguir adiante, né? Eu acho que, com certeza, não é nenhum atraso, não. A pessoa tem que admitir que naquela época não conseguiu e que hoje está muito mais madura para seguir daqui para frente, né? Quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala em 4 níveis de aprendizagem, que é a incompetência inconsciente, quando a gente não sabe que não sabe. Geralmente, essa fase de incompetência inconsciente dos conceitos gerais acaba na infância, quando a gente começa a ter contato pelos primeiros conceitos. Por exemplo, andar de bicicleta. Até você ver alguém andando de bicicleta, você não sabe que você não sabe andar de bicicleta, porque você nunca teve contato com aquilo. A partir do momento que você não sabe que não sabe alguma coisa, que a gente chama de incompetência consciente, quando a gente entende que a gente não conhece alguma coisa, a gente tem um nível já de aprendizado sobre aquilo, que é saber que eu não sei, né? Isso é muito importante, porque a partir desse conhecimento a gente toma uma decisão, que é se tornar competente, saber sobre aquilo de maneira consciente, que a gente chama de competência consciente. Então, é quando eu vou buscar o conhecimento e esse conhecimento vai suprir uma necessidade, que provavelmente é a fase que a Ayla está em relação à lógica. E aí a gente pode entrar numa outra etapa que a gente chama de competência inconsciente, quando a gente sabe um negócio, mas a gente não sabe mais que a gente sabe. Maria, como assim? Andar de carro. A gente descobriu que não sabia andar de carro, a gente foi aprender a andar de carro, a gente começou a andar de carro no primeiro ano, né? Ou as primeiras vezes, meu Deus do céu, freio, acelerador, pisa na embreagem, troca a marcha, tira um pé devagarinho da embreagem, vai colocando o outro no acelerador, aí faz aquele né? E teu corpo inteiro ali tá com todos os teus sentidos trabalhando. Hoje, muitas vezes a gente sai de carro, vai para um lugar e não sabe nem como chegou nesse lugar. Não lembra nem o caminho que fez. O nome disso é competência inconsciente. É quando eu sei tanto fazer um negócio que eu nem lembro mais que eu sei, né? Então, esse processo de competência inconsciente é um processo que acontece no nosso cérebro para diminuir o uso de energia do nosso dia a dia, né? São as automatizações. Quem falou sobre isso um pouco foi a Guaissara na palestra dela sobre vieses inconscientes. Ela falou um pouquinho disso, desse processo da gente, que, né, a competência inconsciente está dentro dos nossos vieses.
como a gente faz isso. Então, ela fica tranquila, porque vai chegar uma hora que você vai olhar para um problema de lógica e você nem vai mais precisar pensar em como responder. Aquela resposta vai brotar na sua mente automaticamente, né? Então, isso é algo que eu sempre digo para os alunos, tem coisa que é prática, não é só conhecimento, é prática. Não adianta você saber tudo da teoria de um determinado assunto se você não botar a mão naquilo para fazer de verdade. Né, automatizar. Muito bom, muito boa a explicação. O Eduardo comentou aqui também que ele colocou assim: hoje as soft skills que está sendo mais cobrada na minha visão é relacionamento interpessoal e a empatia. O que vocês acham desse comentário dele? Essas são as soft skills mesmo que vocês percebem que o mercado tá mais pedindo? Como é que vocês desenvolveram essas skills em vocês? Eu tô pensando, tá? Não é uma pergunta fácil, né? Que assim, acho que os soft skills são importantes, a gente sabe que são importantes, mas acho que no mundo corporativo o termo ele tá meio explorado demais. Porque tudo é soft skill, tudo se resolve com soft skill, né? Aí, hoje até a palestra da Loiane, ela comentou, o júnior precisa de muita hard skill no começo, e não precisa de tanta soft skill, né? Conforme ele vai crescendo na carreira e ele vai crescendo como pessoa, ele acaba desenvolvendo, né? E aí, eu tenho, não é preconceito a palavra, mas eu não sei qual é a palavra, que o soft skill serve para tudo, né? Mas eu entendi a pergunta dele. Acho que a relação interpessoal é importante. As empresas cobram muito isso, mas eu não sei até que ponto, pelo menos isso trazendo para o mundo de TI, para o mundo dev, né? Que isso seria algo tão imprescindível ao ponto que é cobrado, né? A gente sabe que o perfil dev, em média, né, tirando as exceções, é um perfil mais fechado, pelo menos o perfil da minha geração, né? Eu não sei como é que os novos devs são, mas é um perfil mais introvertido, é um perfil que ficou muito tempo em casa, fechado, pouco amigo, no computador, que foi desenvolvendo a sua habilidade técnica e não teve experiências ou oportunidade de desenvolver a habilidade de soft, né? E para muitas carreiras, muitas vagas, não chega a ser um problema, né? Porque a pessoa sabe se virar, ela não gosta de interagir, porque ela não desenvolveu isso, sai muito da zona de conforto e não é assim de todo um problema. Ele vai ter que desenvolver ao longo da carreira, né? Ao longo da vida vai acabar desenvolvendo. Mas eu acho que às vezes a gente pede muito isso de um júnior que talvez não teve oportunidade, não teve tempo de ter. Ia ser legal que já tivesse? Ia. Mas a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas desenvolverem também. Eu não posso pedir para uma menina, para um menino de 20 anos, um homem, uma mulher de 20 anos, que não teve oportunidade de desenvolver isso, que já tenha isso desenvolvido. A gente contrata pela soft skill e depois treina. Beleza, e se a pessoa não teve oportunidade de desenvolver aquela soft skill, a gente vai descartar? Acho que não é bem por aí. Como mede essa soft skill? Oi? E como a empresa mede se ela tem um bom relacionamento interpessoal ou não, sem conviver com a pessoa? Pois é, tipo, a soft skill é difícil de medir, ainda mais num processo seletivo de meia hora. Eu vou conversar contigo, preenche esse formulário, faz isso. Às vezes a gente não sabe nem como preencher o formulário, a gente não tem essa habilidade de fazer entrevista. O perfil júnior, mas veja o Brasil aqui, assim, né? Ele tem medo de se candidatar às vagas. Eu não preenchi tudo, então não vou mandar. Então a gente já não treina a fazer entrevista. Aí quando chega numa entrevista que vai fazer, preenche esse formulário, são só 7 páginas, 15 perguntas por página, que a gente vai avaliar tuas habilidades interpessoal, de comunicação, de empatia. Eu, quando faço isso, na terceira página, eu já estou olhando assim, beleza, vai. Não dá para tu fazer, é só 2 horas de pergunta. Não dá. Então, assim, acho que a soft skill, ela é mal explorada e não tem como tu medir em 2 horas. Tu vai ter que contratar, conviver, conversar com a pessoa, entender, conhecer a pessoa, para daí começar a falar em soft skill com ela, né? Mas, assim, a parte da empatia, eu acho que todo mundo tem que desenvolver. Relacionamento interpessoal tem que desenvolver. Tu perguntou como é que eu desenvolvia essas. Na faculdade, eu tinha, assim, eu não gostei, eu era muito competitivo naquela época, né? Então, alguém me disse, tu não consegue ser monitor dessa disciplina. Eu mal sabia a disciplina.
Fui lá, me inscrevi, passei, tive que dar aula um mês depois. Tu tem que apresentar isso para mim porque o professor não veio. Mas não consigo, duvido que tu consiga. Eu era desse, assim, tu duvidava, eu fazia. E foi. Foi o melhor jeito? Não sei. Estou aqui hoje palestrando, mas funcionou, né? Mas não sei se foi o melhor jeito, mas são oportunidades. A gente desenvolve soft skills com oportunidades, é igual criança, ou igual a bicicleta. Se a pessoa nunca viu uma bicicleta na vida, ela não vai ter oportunidade de saber que não sabe, nem de treinar. Então, eu tive oportunidades para desenvolver elas. E vocês? Vamos devolver a pergunta, porque eu estou falando um monte aqui, eu tomei conta do painel. É que você é o convidado, né? Então a gente tem que explorar. É bom. E é bom quando tu vai falando, a gente vai também pensando, desenvolvendo o nosso pensamento, né, na resposta. Então, eu acrescentaria mais um item na fala do Eduardo, que é a resiliência. Porque hoje em dia, todos os dias, a gente tem que testar a nossa resiliência, né? E isso é muito importante para um profissional que quer se desenvolver e quer fazer uma carreira promissora. E a questão do relacionamento interpessoal e a empatia também, ela mudou bastante agora pós-Covid, né, com o trabalho remoto. Eu sinto que lá onde eu trabalho, a gente tá remoto desde a pandemia. E como é difícil a gente manter esse relacionamento remotamente. Tem pessoas que trabalham ali na minha área que eu não vejo e não falo há 2 anos praticamente. E aí, quando a gente vai fazer um trabalho junto, a gente não consegue se entender direito, assim, e eu acho que se fosse diferente, se a gente estivesse lá trabalhando lá no hospital e se cruzando para dar um bom dia, uma boa tarde, seria muito diferente, sabe? Em compensação, semana passada a gente teve uma reunião da empresa que fazia muito tempo que a gente não se encontrava, desde a pandemia que a gente não se encontrava, né? E foi uma festa só, assim, todo mundo se abraçando e coisa e tal, né? Então, essa questão do trabalho remoto, ela mudou bastante, essa questão do relacionamento interpessoal e empatia. Mas eu ainda acho que a soft skill mais importante mesmo, para mim, no meu caso, é a resiliência mesmo. Não sei o que tu acha, Maria. Eu acho que a gente tem que entender qual foi o contexto que a gente vivenciou até aqui e qual é o contexto histórico do desenvolvimento das soft skills. Quando a gente era criança, talvez a gente tenha aí mais ou menos a mesma idade. A gente deve ser aí nascido na década de 80. Ninguém falava em soft skills na época de 80, gente. A gente passou uma infância sofrendo bullying, a gente passou uma infância em que não tinha esse cuidado com a saúde mental e emocional da criança e do adolescente que hoje a gente tem. Eu tenho um afilhado de 17 anos que a gente cuida da saúde mental dele porque ele está no segundo ano do ensino médio, pressão para fazer faculdade, né, namoradinhas, etc. Teve uma crise de ansiedade com 17 anos. Se a gente tivesse crise de ansiedade com 17 anos, a gente estava tendo chilique, né? Ninguém levava a sério. Então, não dá para exigir que as pessoas tenham essas soft skills identificadas sem levar o contexto vivencial das pessoas, né? Relacionamento interpessoal é muito vago. O que é relacionamento interpessoal? É saber se comunicar bem? É o quê? Porque, assim, relacionamento interpessoal a gente tem desde a hora que a gente nasce, com a nossa mãe, quando a gente dá a primeira chorada para mamar, quando a gente avisa que a fralda tá suja, sabe? Então, não tem como a gente dizer que uma pessoa não tem relacionamento interpessoal, a não ser que ela seja um eremita que more na montanha e não fale com ninguém. A gente é um ser social, então o relacionamento faz parte da nossa sociedade. O que a gente precisa deixar claro é que tipo de relacionamento interpessoal eu quero que as pessoas tenham dentro da minha organização. E aí a gente cai nos perfis das pessoas, né? Tem pessoas que são introvertidas, tem pessoas que são extrovertidas, tem pessoas que são extrovertidas, mas são tímidas. Sim, tem pessoas extremamente extrovertidas que são tímidas pra caramba. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa introvertida falante. Eu sou uma pessoa que gosta de ficar quieta, que não gosta de barulho. E quem olha para mim, nossa, Maria é super extrovertida. Não sou. E dependendo do lugar que eu tô, que tem muita gente, eu tenho um gasto de energia muito grande para conseguir manter meu nível, né? A gente, quando era criança, a gente não teve oportunidade de desenvolver resiliência. Em que momento na tua vida tu aprendeu resiliência, sabe? A resiliência, ela passa por um processo
de entendimento das situações que tu tá vivenciando. E muitas vezes na nossa infância a gente ouvia um não e acabou, e nunca ninguém discutiu com a gente do porquê esse não, por que não pode, para a gente poder tensionar os nossos sentimentos também, né? Eu trabalho bastante com comunicação não violenta, e o que eu percebo muito nesses trabalhos é que as pessoas não sabem identificar os seus sentimentos. Como é que elas vão ser resilientes se elas não sabem o que elas estão sentindo, se elas não conseguem nominar aquilo que ela está sentindo? Que a resiliência passa por um processo de identificação. Eu tô pé da vida. Bom, beleza, eu consegui identificar o que eu tô sabendo. Então, o que eu preciso trabalhar para voltar para o meu estado natural de tranquilidade? Né? Às vezes eu tô sentindo um negócio que eu não faço a menor ideia do que é. Como é que eu vou lidar com isso para voltar para o meu estado natural? Então, a resiliência, todo mundo tem essa habilidade. Só que depende da situação que ela é colocada, né? A gente hoje, o termo gatilho está muito na moda, né? Dependendo do que acontece, é um gatilho que tu não vai conseguir ser resiliente, não tem jeito. E se a melhor maneira que tu tem de se expressar é aquela que tu tem no momento, tá tudo bem. Não dá para taxar a pessoa de descontrolada porque ela não soube ser resiliente numa situação extrema para ela. Né? A mesma coisa é empatia. A empatia, como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu tô numa bolha e eu nunca tive contato com aquilo? Né? Esse final de semana eu fiz o passeio de trem de Morretes, que é em Curitiba, e eu fiz a descida. A primeira etapa, tu passa pela região metropolitana de Curitiba, e tem muita gente em situação de rua, Curitiba. E é um negócio que me abala absurdamente, sabe? Até passar aquela região e eu parar de ver pessoas deitadas na rua, eu não consegui aproveitar o passeio. Por quê? Porque aquilo ali é uma coisa que me machuca e me causa empatia, sabe? Curitiba é uma cidade fria, uma população de rua absurda. E como é que a gente lida com isso? Aí como é que eu vou trabalhar resiliência em cima da minha empatia? Porque ali eu estava sendo extremamente empática, até demais, e não estava conseguindo voltar para o meu estado natural, que é resiliência. Né? Ser resiliente. É um negócio muito complexo, é um emaranhado muito grande de coisas. Então, assim, as empresas precisam dizer para o colaborador em que situações eu espero que seja resiliente. Como é que a gente pode trabalhar a resiliência nessa situação, né? Adoro quando eu vejo job description que diz assim, saber trabalhar sob pressão. O que vem a ser pressão, amiga? Porque é pressão para mim, não é pressão para outra pessoa. Né? Então, eu trabalho com prazos apertados, eu trabalho com professor, é um ambiente com bastante pressão. Tem gente que não aguenta trabalhar no que eu trabalho. E muitas vezes diz para mim, Maria, não sei como tu aguenta. Então, tipo, eu sei que para pressão de relacionamento, eu lido bem. Mas se for uma pressão, sei lá, de comercial, dinheiro, essas coisas, cara, não dá para mim. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Espero ter contribuído um pouquinho nesse sentido. Com certeza. Muito boas palavras, maravilhosas. Obrigada, Silvia. Gente, a gente tem 1 minuto para terminar o nosso painel. E a gente sabe que é os últimos minutos de TDC também. A Gel com certeza quer ir lá para apresentação no Stadium, né? Para fechamento no Stadium. A Gel, as tuas últimas palavras para que eu possa agradecer a tua presença. Eu só tenho a agradecer também pelo convite. Né? Não me esperava aqui. Eu vim, essa foi minha primeira participação de TDC. Hoje, às 3h, já estou aqui de novo. Aí agora já tenho que começar a pensar como é que eu vou estar no próximo. Se for deixar algumas palavras para quem está assistindo, venham para o TDC, se inscrevam para o TDC, venham estar aqui no TDC. Compartilhem, comentem, aprendam tudo que vocês tenham que aprender, o que vocês tenham de dúvidas. Conversem com as pessoas, desenvolvam, tenham oportunidades. Eu estou envolvido aqui, né? Mas ainda estou em êxtase aqui de estar aqui, né? Então, só tenho a agradecer. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gel, por ter, primeiro de tudo, submetido palestra, né? O TDC é de pessoas para pessoas. Então, a gente agradece muito. Agradece também por ter aceitado o convite hoje de participar do painel, né? Silvia, tuas palavras também, aí depois eu faço o fechamento aí da trilha. Então, também sou muito grata. Eu estou participando da coordenação pela primeira vez, super nervosa, mas foi um aprendizado incrível. Aprendi com essas feras aí da coordenação e gostaria de agradecer a todo mundo que participou também, a Gel, prazer em conhecer, e acho que foi um aprendizado para a vida, assim, e pretendo continuar
nesses aprendizados e desafios da vida. E muito obrigada, pessoal.